Olá pessoal, meu nome é Leonardo Reis. Estou aqui novamente para a gente discutir e conhecer um pouquinho mais sobre algumas lesões de pele. Nesta aula abordaremos umas temáticas como condições malignizáveis e lesões malignas da pele. Seguiremos esse roteiro, onde a gente vai discutir sobre a etiologia e a patogênese, as condições malignizáveis associadas à exposição solar e associadas aos melanócitos, outras condições malignizáveis, bem como as lesões malignas, e no final dessa aula apresentarei um referencial teórico para aprofundar no tema. Nessa parte inicial, vamos dar uma introdução dos conceitos de dermatoses malignizáveis. Essas dermatoses malignizáveis são aquelas adquiridas ou genéticas, as quais podem ou não evoluir para um câncer cutâneo. A maioria desses cânceres de pele e dermatoses malignizáveis estão relacionadas com a exposição excessiva à radiação solar, atingindo desta forma e com maior frequência as partes do corpo que estão expostas, como a cabeça, pescoço e membros. Vamos discutir também alguns outros fatores associados a essas lesões. Então, uma lesão malignizável é aquela que apresenta uma maior potencialidade, ou seja, uma maior chance de evoluir para o câncer do que o tecido normal onde ela se desenvolve. Trata-se, então, de uma situação probabilística e estatística. Fica claro assim para todo mundo que nem toda lesão malignizável caminha para um tumor maligno, mas que estas malignizáveis têm maior chance de transformação. Dentre a etiologia dessas lesões malignizáveis e lesões malignas, temos os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos relacionados são os fatores genéticos ou lesões precursoras, como a quelite actínica, a queratose, outros fatores imunológicos e o estado sistêmico, principalmente em relação à desnutrição geral. Em relação aos fatores extrínsecos, associamos alguns fatores como radiação ultravioleta, a radiação ionizante, o fumo e o álcool e o HPV. Assim como falado anteriormente, a exposição aos raios solares é um dos principais fatores desencadeantes das lesões malignizáveis ou das lesões malignas de pele. A intensidade desses raios solares vai depender do tipo de raio, ou seja, a UVA, a radiação ultravioleta A, ela tem uma maior penetração nas células do nosso corpo, atingindo principalmente a epiderme, a derme e a hipoderme, ou seja, os tecidos subcutâneos. Já a radiação UVB, ela não tem um menor alcance, atingindo principalmente as células da epiderme e da derme. É importante destacar a proteção contra a exposição aos raios solares, utilizando chapéu e roupas, óculos escuros, guarda-sol, horário adequado e o filtro solar corporal, além do filtro solar labial. Vamos agora explorar um pouquinho sobre as condições malignizáveis e associadas à exposição solar. A queratose actínica, ela representa uma displasia in situ, causada pela exposição ao sol. Logo, a localização dessas lesões são superfícies com exposição crônica ao sol. Geralmente elas são múltiplas, discretas, achatadas, verrucosas ou ceratóticas, vermelhas pigmentadas ou da cor da pele. O tamanho ele varia de 3 milímetros a 1 centímetro. E o diagnóstico clínico é bastante fácil, mas ele deve ser confirmado com uma biópsia. O paciente com queratose actínica, ele apresenta uma maior predisposição para desenvolver um carcinoma de pele não melanoma. Notamos nesse paciente lesões com áreas avermelhadas e superfície às vezes verrucosa ou ceratótica.
Em relação à histopatologia da queratose actínica, a epiderme ela pode estar acantótica ou atrófica e a maturação dos ceratinócitos elas podem estar desordenadas, como a gente pode ver nessa imagem, podendo apresentar uma paraceratose e frequentemente as células basais elas apresentam uma displasia. O tratamento desses casos se baseia na remoção cirúrgica, na crioterapia com nitrogênio líquido ou na quimioterapia tópica, utilizando o imiquimod creme a 5%. A queilite actínica é outra lesão potencialmente maligna que afeta o lábio quando há uma exposição prolongada ao sol. O lábio inferior, que geralmente é o único afetado, ele torna-se muitas vezes descamativo, com fissura e às vezes erosivo e edemaciado. Nessa imagem, por exemplo, observamos um apagamento do limite entre a semimucosa labial e a pele deste paciente. Ela atinge principalmente homens de pele clara, de 40 a 80 anos, e os fatores etiológicos associados são a exposição crônica à radiação ultravioleta, em especial os raios UVB, a etnia, a idade e o tipo de atividade profissional com a exposição prolongada ao sol. Histologicamente, a queilite actínica apresenta algumas características específicas, como a hiperqueratose, a acantose, a atrofia e graus variáveis de atipia, o infiltrado inflamatório e a elastose, onde eu estou passando aqui com a seta. A atipia epitelial ela pode variar desde uma alteração discreta até um carcinoma in situ. O diagnóstico dessa lesão ele é baseado principalmente nos achados clínicos e histopatológicos. Já o tratamento ele visa a prevenção do desenvolvimento do SEC, ou seja, uma evolução para o carcinoma espinocelular, a redução do quadro antiestético e ao incômodo provocado pelas erosões, crostas e asperezas. A tretinoína tópica, o ácido tricloroacético e 5-fluoroacil, como os métodos que removem o epitélio, e os métodos cirúrgicos, como a criocirurgia, o laser de dióxido de carbono, a curetagem e, em casos mais graves, a vermelhectomia. A queimadura solar aguda é uma queimadura na pele produzida pela superexposição à radiação ultravioleta e a outras fontes, como lâmpadas de bronzeamento. Os sintomas são principalmente uma pele avermelhada e quente ao toque, fraqueza, dor, edema, coceira ou descamação da pele, náuseas e febre. Uma característica muito comum nesses pacientes com queimadura solar são a formação de grandes bolhas, como na imagem abaixo. O tratamento principal para queimadura solar aguda se trata da proteção com chapéus, roupas, óculos escuros e guarda-sol, um horário adequado, filtro solar corporal e o filtro solar labial. Caso já tenha acontecido a queimadura, o tratamento são pomadas específicas à base de aloe com lidocaína e ou vitamina E para o alívio da dor. A queimadura solar ela pode ser tratada com analgésicos tais como paracetamol e o ibuprofeno para alívio da dor. Falamos nos slides anteriores sobre as condições malignizáveis associadas à exposição solar. Nessa parte da aula vamos falar um pouco sobre as condições malignizáveis associadas aos melanócitos. Na outra aula de lesões comuns em pele, nós falamos um pouco de cada tipo de nevo. Deixamos o nevo displásico para as lesões malignizáveis por ser mais comum a transformação maligna desse tipo de nevo. Ele apresenta um tamanho maior que 5 mm, assim como na imagem ele apresenta uma borda irregular e difuso em algumas áreas. A pigmentação vai de marrom a marrom escuro e a pigmentação ela não é uniforme.
Alguns possuem um centro papular e a variedade de sombras, ou às vezes um fundo eritomatoso. O local preferencial desses tipos de névoa é na região de tronco. Para que o névoa seja diagnosticado como névoa displásico, ele deve apresentar algumas características clínicas, como um diâmetro maior ou igual a 5 mm, apresentar essas bordas irregulares, uma forma assimétrica, como a gente pode ver na imagem, uma pigmentação irregular, onde a gente nota um marrom escuro, outras áreas com um marrom mais claro, as bordas também irregulares, como foi dito, e uma tonalidade amarronzada. Em relação à histopatologia do névoa displásico, observamos células melanocíticas grandes, com grande quantidade de citoplasma e uma pigmentação finamente distribuída, conferindo um aspecto leitoso. Os fibroblastos são alongados, a matriz é densa e eosinofílica e concêntrica ao redor das cristas epidérmicas, como a gente pode ver nessa região. O infiltrado linfocitário perivascular na derme papilar e confluência dos melanócitos na região da membrana basal e células melanocíticas que se estendem além das papilas dérmicas, como a gente pode ver nessas regiões. Para ser considerado uma síndrome do névoa displásico, o paciente deve ter 3 ou mais dos seguintes itens: 100 ou mais névos maiores que 2 mm, mais que 2 névos atípicos, mais do que um névo no couro cabeludo, um névo na náguida ou mais que 2 no dorso do pé e mais de um névo na íris. O tratamento desses tipos de névos se baseia principalmente no acompanhamento. Em geral, a remoção cirúrgica desses névos deve se limitar às lesões com suspeita de melanoma ou que esteja sofrendo alguma alteração clínica. O lentigo melanoma maligno, ele representa uma das formas clínico-patológicas do melanoma cutâneo. O lentigo maligno, ele é um melanoma in situ que mais comumente surge em áreas expostas à radiação ultravioleta e nos pacientes idosos, como na imagem abaixo. São tumores de evolução lenta e com um predomínio importante da fase de crescimento radial. O tratamento do lentigo melanoma maligno, ele é basicamente feito pela excisão cirúrgica ou imiquimod creme 5%, 5 vezes por semana por 12 semanas. Na imagem abaixo, notamos a melhora de uma paciente que usou o creme imiquimod 5%, 5 vezes por semana. Ele apresenta uma excelente resposta terapêutica. Vamos agora falar ainda sobre condições malignizáveis, mas com lesões com outro aspecto. O xeroderma pigmentoso, ele é uma desordem genética rara e caracterizada por um defeito de reparação do dímero de DNA timidina. O dano celular e nuclear está baseado em fatores exógenos como os raios ultravioletas e como o estresse oxidativo. O risco aumentado é de desenvolver um tumor maligno de pele, como carcinoma espinocelular ou carcinoma de células basais. A deficiência desse mecanismo de correção tem por consequência o aparecimento de lesões degenerativas na pele, tais como sardas, manchas, diversos cânceres de pele e o fotoenvelhecimento. Na continuidade do dano cutâneo, a pele vai ficando com um aspecto envelhecido e vão surgindo múltiplas lesões de ceratose actínica pré-maligna, uma neoplasia benigna e pode até acontecer o aparecimento de lesões malignas da pele, como o carcinoma espinocelular, o carcinoma de células basais e até melanomas. O diagnóstico do xeroderma pigmentoso inicialmente ele é clínico.
realizado a partir da anamnese do paciente e é confirmado em análises funcionais do DNA, realizadas em cultura de fibroblastos da pele e análises gênicas por sequenciamento de DNA de linfócitos periféricos. O tratamento baseia-se na prevenção, como evitar a exposição ao sol e usar protetores solares corporais e labiais, e o tratamento dos pacientes consiste na remoção da lesão de pele pré-malignas por administração tópica de 5-fluoracil ou imiquimod ou por acriocirurgia. As lesões maiores podem ser tratadas por raspagens dermatológicas e dermoabrasão. Lesões neoplásicas malignas devem ser feitas curetagem, criocirurgia, quimioterapia ou a excisão cirúrgica. A acantose nigricans caracteriza-se por uma hiperpigmentação e placas com texturas aveludadas, simetricamente distribuídas, localizadas principalmente em face, pescoço, axilas, genital externa e região inguinal. Quando tem um acometimento mais extenso, a região da boca pode ser afetada. Nos casos intensos, ocorre uma hipertrofia rugosa e pode ser um sinal de malignidade. Essa condição está associada a neoplasias sistêmicas, mais frequentemente ao adenocarcinoma gástrico. Histologicamente, ela nos mostra uma hiperqueratose e uma acantose irregular, como a gente pode ver nessas regiões aqui. Sem vacuolização epidérmica, paraqueratose ou inclusões eosinofílicas sugestivas de verruga vulgar. A doença de Bowen é uma forma de carcinoma de células escamosas in situ de pele de qualquer região do corpo. Ela ocorre principalmente em homens, mas ambos os gêneros podem ser afetados. Afeta principalmente idosos, indivíduos da 6ª à 8ª década de vida. Os locais expostos e não expostos da pele são igualmente afetados, e é incomum a ocorrência em indivíduos de pele negra. Existe uma variante da doença de Bowen em mucosas chamada de eritoplasia de Queyrat. Nessa variante, ela é assintomática e se apresenta vermelho brilhante e placas bem circunscritas, geralmente na glande do pênis ou no sulco coronal. As características histológicas dessa condição é uma hiperqueratose ou paraqueratose. Observamos também uma acantose e aumento da celularidade, um infiltrado inflamatório crônico perivascular, e um edema apresenta perda da polaridade normal e uma progressão da maturação normal queratocítica na superfície. O tratamento da doença de Bowen baseia-se principalmente na excisão cirúrgica completa. Apresenta uma alta taxa de recorrência dependendo da origem e forma de tratamento. O carcinoma invasivo e expansivo de anexo eles podem surgir da doença de Bowen maltratada. A taxa de metástase gira em torno de 18% e a fatalidade em torno de 10%. Vamos falar agora das lesões malignas em pele. O carcinoma de células basais ele é formado por um ou vários nódulos pequenos serosos, semitranslúcidos, dispostos em torno de uma depressão central. Conforme a lesão aumenta de tamanho, surge uma crosta sobre a erosão, ocorrendo sangramento quando está irritada. Metástases são raras nos casos de carcinoma de células basais. A histologia nos mostra células tumorais dispostas em cordões ou ninhos, como mostra a imagem. Pode haver formação de cistos. As faixas entrelaçadas de células tumorais elas podem apresentar um padrão semelhante à treliça. O estroma é frouxo e fibromixoide. O diagnóstico diferencial é o carcinoma de células escamosas, porém, o carcinoma de células basais apresenta uma borda serosa, nodular e às vezes perolada.
O diagnóstico baseia-se pela biópsia para determinar o subtipo histológico e confirmar o diagnóstico. O tratamento, na maioria dos casos, é a excisão cirúrgica, o uso tópico de lesões superficiais com 5-FU, o imiquimod e a terapia fotodinâmica. Nessa imagem, observamos a topografia dos locais mais acometidos pelo carcinoma de células basais. As lesões acontecem principalmente na região do nariz, em 33% dos casos, em 23% na região periocular, 13% na região da bochecha e 10% na região da testa, ou fronte. O carcinoma de células escamosas ele é o segundo câncer cutâneo mais comum, e o fator de risco principal envolvido é a exposição crônica e prolongada ao sol. Existe associação também com o HPV 16, 18, 31 e 35, principalmente no carcinoma de células escamosas na genitália e perianal. O carcinoma de células escamosas ele é 3 vezes mais comum nas mãos se comparadas com o carcinoma de células basais. Essa lesão ela pode ser superficial, discreta e dura, e com uma base endurecida, arroxeada e elevada. O lábio inferior, ele geralmente se desenvolve em lesões pré-cancerígenas ou lesões como quelite actínica. A superfície do vermelhão do lábio ela fica seca, descamativa, com fissuras, como descrito anteriormente nas lesões pré-malignas. A lesão maligna normalmente se desenvolve em uma fissura ou ceratose e tem uma predileção pelo sexo masculino. Histologicamente, no carcinoma de células escamosas, observamos ninhos irregulares de células epidérmicas com graus variados de invasão dérmica. A invasão perineural e vascular indica um mau prognóstico relativo à recidiva e metástases. O carcinoma de células escamosas faz um diagnóstico diferencial com o carcinoma de células basais e o ceratocantoma. Os pacientes com carcinoma de células escamosas, eles apresentam maior risco de desenvolver tumores malignos em outros locais, como câncer em órgãos respiratórios, cavidade oral, faringe, linfoma não Hodgkin e leucemia. O tratamento primário ele é cirúrgico e pode ser combinado com radioterapia e quimioterapia. Retinoides orais podem ser utilizados em pacientes imunossuprimidos. O queratocantoma atualmente ele é considerado um tumor maligno com potencial de regressão. Existem as variantes do tipo solitário, o múltiplo, o eruptivo e o centrífugo marginado. São lesões nodulares com uma cratera central queratinosa e ocorre predominantemente em áreas expostas ao sol, em 95% dos casos. Não foram descritos na palma das mãos, planta dos pés ou superfície de mucosas. Atinge um tamanho completo em 6 a 8 semanas e involui em cerca de 6 meses. A gente pode ver um queratocantoma na região do nariz, com uma lesão crostosa central e as bordas elevadas. Histologicamente, ele se assemelha ao carcinoma espinocelular. O centro da lesão mostra uma cratera completa de queratina eosinofílica, como a gente pode ver nesta imagem. Na base e nas laterais da cratera, o epitélio ele é acantótico e composto por ceratinócitos altamente queratinizados com o citoplasma vítreo e eosinofílico. A maioria dos queratocantomas apresenta uma regressão espontânea, mas isso não ocorre em todos os casos. É feita então uma biópsia excisional. Existem relatos também de administração intralesional de 5-FU com 50 mg por ml semanalmente. Observamos a remoção de um queratocantoma na região de fronte de uma criança. Melanomas se apresentam com maior frequência em pessoas de pele clara
e aproximadamente 50% dos casos advém de névoos pré-existentes. Eles originam-se de melanócitos localizados na junção dermo-epidérmica. Os fatores etiológicos associados ao melanoma são pessoas de pele clara, cabelo louro ou ruivo, um histórico de queimaduras solares com formações de bolha na infância, grande quantidade de cerdas, além de grande quantidade de névoos comuns ou presença de névoos grandes e a presença de névoos displásicos, como discutido anteriormente. Bronzeamento artificial, xeroderma pigmentoso e cicatrizes de queimaduras também são associadas a esses fatores etiológicos. Histologicamente, o melanoma se apresenta em áreas juncionais em que predominam melanócitos fora dos ninhos. Alguns apresentam-se como esferas perfeitamente simétricas e carreiras de melanócitos são vistas frequentemente na junção dermo-epidérmica. Normalmente, ela se estende até os anexos. Apresentam também um infiltrado linfóide na periferia da lesão. O melanoma maligno ele tem um aumento progressivo do número de casos detectados ao longo dos anos. Cerca de 4% dos tumores malignos cutâneos triplicou desde 1980. Cerca de 73% de todas as mortes por câncer cutâneo são de melanoma. Ele é o segundo tumor mais frequente na pele de mulheres dos 20 a 39 anos. E uma informação relevante, cerca de 20% dos doentes morrerão antes dos 40 anos. Nessa imagem, observamos o estadiamento de um tumor, chamado de TMN, onde a classificação 0 significa que o melanoma está limitado à epiderme, ou seja, é um melanoma in situ. A classificação 1 ele apresenta com uma espessura menor ou igual a 2 mm e esse tumor está localizado, sem invasão. Pode ou não haver ulceração e atingir a hipoderme. Na classificação 2, ele apresenta uma espessura maior ou igual a 1 mm, o tumor é localizado, sem invasão e pode haver uma ulceração. Na classificação 3, os glândulos linfáticos da região afetada macro ou microscopicamente, sem metatização para outros tecidos e pode ou não haver uma ulceração. Na classificação 4, observamos gânglios linfáticos nas regiões são afetados, metástases à distância são observados em órgãos vitais e tecidos moles principalmente e aumento do LDH. A prevenção nos casos de melanoma ou nessas lesões malignizáveis de pele é de fundamental importância, bem como informações sobre o risco hereditário e o conhecimento básico de sinais de perigo. Condutas de rotina para pacientes com história de melanoma e névoos atípicos devem ser encorajadas. Baseia-se principalmente na proteção solar com protetor com filtro maior que 15, uso de roupas protetoras, evitar a exposição ultravioleta intensa entre as 10 e 16 horas e evitar a exposição por horas excessivas. O ABC do melanoma, comentado na aula anterior, é de fundamental importância também para distinguir uma lesão benigna ou maligna. Ou seja, o melanoma ele apresenta algumas características clínicas, como a assimetria, as bordas não são elevadas, apresenta uma diferenciação nas cores, ou seja, não é um padrão uniforme e apresenta um diâmetro maior que de uma borracha, por exemplo, da ponta de um lápis. Esse foi o nosso referencial teórico da aula, um referencial para leitura adicional para aprofundar no tema. Agradeço a atenção de todos e espero vocês na próxima aula.